Você já se perguntou o que realmente sustentava a energia quase sobre-humana de John Wesley, aquele homem que pregou mais de 40.000 sermões? Viajou o equivalente a 10 voltas ao redor do mundo, a cavalo, e iniciou um dos maiores movimentos de avivamento da história. Muitos olham para sua obra pública, seus sermões poderosos, sua organização genial, mas hoje vamos puxar a cortina e espiar o que acontecia nos bastidores. Vamos descobrir as disciplinas secretas, a vida de oração e os hábitos que forjaram o caráter e o ministério de um dos gigantes da fé. A história que todos conhecem é a do pregador incansável, mas a história que poucos contam é a do homem que acordava todos os dias às 4 da manhã. Enquanto a cidade de Londres ainda dormia, Wesley já estava de joelhos. Ele não via isso como um fardo, mas como o privilégio de encontrar seu Criador antes que as distrações do mundo começassem a gritar. Para ele, essas primeiras horas da manhã eram sagradas, o leme que direcionava todo o seu dia. Ele acreditava que se vencesse a batalha contra a cama e a preguiça, já teria a primeira e talvez a mais importante vitória do dia. Imagine a cena: um quarto simples, a luz de uma vela tremeluzindo, e Wesley com sua Bíblia aberta, mergulhando nas Escrituras e derramando seu coração a Deus. Ele não fazia uma oração rápida e genérica. Ele passava horas ali. A primeira hora era dedicada à devoção pessoal, louvor, confissão e súplica por sua própria alma. Ele sabia que não poderia levar os outros a um lugar onde ele mesmo não estivesse. Sua força não vinha de seu intelecto ou de sua retórica, mas dessa comunhão íntima e diária com o Pai. Era nesse lugar secreto que ele recebia direção, encorajamento e o poder do Espírito Santo, que mais tarde seria tão evidente em suas pregações. Mas sua disciplina não parava por aí. Wesley era um homem de jejum. Ele praticava o jejum regularmente, geralmente 2 vezes por semana, às quartas e sextas-feiras. Para ele, o jejum não era uma forma de penitência ou um jeito de barganhar com Deus. Era uma ferramenta espiritual poderosa. Ele ensinava que jejuar ajudava a subjugar a vontade da carne, a aguçar a percepção espiritual e a intensificar a oração. Quando jejuava, ele não estava apenas se abstendo de comida, ele estava declarando sua total dependência de Deus. Ele estava dizendo: Senhor, mais do que o pão, eu preciso de ti. Esse ato físico de negação era um reflexo de uma realidade espiritual profunda. Sua fome e sede por justiça eram maiores do que sua fome e sede físicas. Pense no impacto disso. Enquanto outros se preocupavam com banquetes e confortos, Wesley estava voluntariamente se enfraquecendo para que o poder de Cristo pudesse ser aperfeiçoado nele. Ele descobriu que, ao esvaziar-se de si mesmo, ele era preenchido com algo muito maior. Era nesses dias de jejum que ele frequentemente recebia clareza sobre questões teológicas complexas, discernimento sobre a liderança do movimento metodista e uma compaixão renovada pelas almas perdidas. O jejum era o combustível invisível para seu ministério visível. Agora, vamos a uma das práticas mais tocantes e talvez menos conhecidas de John Wesley: a intercessão nominal. Ele não orava apenas por todos os doentes ou pelos líderes da igreja. Wesley mantinha listas com nomes de pessoas de suas sociedades, novos convertidos, críticos, líderes de outras denominações, autoridades do governo. Ele passava tempo, todos os dias, mencionando essas pessoas a Deus. Uma por uma, ele orava por suas lutas específicas, por suas famílias, por sua saúde física e espiritual. Isso não era um ritual mecânico, era um ato de amor profundo. Ele carregava o fardo dessas pessoas
em seu próprio coração. Imagine o poder de saber que um homem como John Wesley estava mencionando seu nome diante do trono da graça. Essa prática mantinha seu coração sensível e conectado às pessoas que ele liderava. Impedia que seu ministério se tornasse apenas uma série de eventos e programas. Ele via rostos, não números. Via almas, não multidões. Essa intercessão detalhada era a estrutura de aço que sustentava o edifício do movimento metodista. Era um trabalho de bastidores, invisível para a maioria, mas absolutamente essencial. Além disso, Wesley era extremamente metódico com seu tempo. Ele vivia sob o lema aproveitando ao máximo cada oportunidade. Cada hora do seu dia era planejada. Ele tinha horários para orar, para estudar, para escrever, para visitar os doentes e os pobres e para pregar. Ele entendia que o tempo era um dom precioso de Deus e não deveria ser desperdiçado. Essa disciplina com o tempo não o tornava um robô frio. Pelo contrário, o liberava para ser totalmente presente em cada atividade. Quando estava orando, ele estava orando. Quando estava pregando, ele estava pregando sem distrações. Essa gestão do tempo permitiu que ele realizasse em uma vida que a maioria não realizaria em 5. Ele também era um estudante voraz. Lia constantemente teologia, história, ciência, poesia. Ele acreditava que toda a verdade é verdade de Deus e buscava aprender onde quer que pudesse. Mas mesmo seu estudo era uma disciplina espiritual. Ele não lia apenas por curiosidade intelectual, mas para equiper-se melhor para servir a Deus e ao próximo. Seu conhecimento profundo, combinado com sua piedade ardente, tornava suas pregações e escritos incrivelmente poderosos e relevantes. Então, qual é a grande lição para nós hoje? A vida de Wesley nos ensina que o impacto público é sempre o resultado de uma disciplina privada. A força que o mundo vê é forjada no lugar secreto. As vitórias que a história registra são conquistadas de joelhos, em jejum e em intercessão. Não existe atalho. Wesley não tinha uma unção mágica ou um dom sobrenatural que o isentava do trabalho duro da vida espiritual. Ele era um homem comum que, por meio de uma disciplina extraordinária, foi usado por Deus de maneira extraordinária. Sua rotina nos desafia. Em nossa cultura de gratificação instantânea e busca por visibilidade, somos tentados a focar apenas no que pode ser visto, no que gera curtidas e seguidores. Wesley nos chama de volta ao essencial. Ele nos lembra que a raiz da árvore é tão importante quanto seus frutos. Uma vida espiritual superficial, inevitavelmente, levará a um ministério superficial e insustentável. Mas uma vida profundamente enraizada em Deus, através das disciplinas da oração, do jejum e do estudo da palavra, produzirá frutos que permanecem, frutos que podem, como no caso de Wesley, mudar o mundo. A vida secreta de John Wesley não era secreta porque ele tinha algo a esconder, mas porque era um tesouro que ele guardava entre ele e Deus. Era a fonte de onde ele bebia, o fogo que o aquecia, a âncora que o mantinha firme nas tempestades. Que possamos aprender com seu exemplo, que possamos redescobrir o poder que existe em acordar um pouco mais cedo para orar. O poder de dizer não aos nossos apetites para dizer sim a Deus. O poder de carregar os outros em nosso coração e mencioná-los pelo nome ao Pai. O legado de Wesley não está apenas nas igrejas que ele fundou ou nos livros que escreveu. Seu maior legado talvez seja este modelo de uma vida cristã disciplinada e apaixonada. Uma vida que prova que o que fazemos em secreto, diante de Deus, tem o poder de ecoar pela eternidade. Obrigado por assistir. Se este vídeo te inspirou,
Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima!